Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, a política externa brasileira deve aliar-se automaticamente aos Estados Unidos? A resposta a esta pergunta é negativa por uma simples razão. Nem tudo que interessa aos Estados Unidos beneficia o Brasil. É importante observar que o governo de Washington, sobretudo na administração Trump, tem uma visão particular do mundo e das relações internacionais. Esta visão nem sempre coincide com a visão e com os interesses brasileiros. É preciso notar que ao longo da história, os dois princípios cardeais têm marcado a diplomacia brasileira desde o Barão do Rio Branco. O primeiro princípio é a busca da paz. A busca da paz resulta de uma contingência histórica, de o fato de o Brasil ter solucionado pacificamente todos os conflitos territoriais com os seus vizinhos, pacificamente. Isso significa que uma das grandes metas do Brasil no plano internacional é justamente lutar pela paz e contra o uso arbitrário da força. O segundo grande princípio é a crítica à desigualdade de poder no campo das relações exteriores. A desigualdade de poder leva ao excesso de impotência e ao excesso de poder. Só essas razões justificariam que os interesses brasileiros e os interesses norte-americanos não necessariamente coincidem. Não necessariamente coincidem porque os Estados Unidos são uma superpotência e o Brasil é uma potência média na esfera regional. Logo, os interesses de uma potência média não podem ser iguais ou equivalentes aos interesses de uma superpotência. Professor, o Brasil tem uma política externa independente? O Brasil é um dos poucos países do mundo que mantém relações com todos os demais estados. O princípio da autodeterminação dos povos é um princípio contido na Constituição brasileira. Esse princípio é fundamental porque ele serve como vetor da política externa, assim como serve como vetor da política externa a proteção dos direitos humanos, que está no artigo 4º da Constituição. O Brasil condenou veementemente a violação dos direitos humanos na Venezuela, buscou a suspensão da Venezuela do Mercosul. O Brasil, portanto, luta pela defesa dos direitos humanos no plano internacional, mas não deve romper relações diplomáticas com todos os estados que violem os direitos humanos. Uma outra razão importante, o fato de que no plano internacional algumas questões hoje assumem relevância extraordinária. E eu me refiro, por exemplo, à possibilidade de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, com reflexos para todas as relações internacionais. Essa guerra comercial já se iniciou e o Brasil deve se distanciar-se de qualquer atitude protecionista, porque o mesmo protecionismo que atinge as exportações chinesas para os Estados Unidos afeta, embora sobre outra maneira, as exportações de produtos agrícolas brasileiros para os Estados Unidos. Uma razão ainda importante para uma política externa independente é o fato de que o combate os efeitos negativos da emissão de gases de estufa deve ser uma meta na política ambiental brasileira. O Brasil é uma potência ambiental, embora não goze de poderio militar superlativo. Isso significa que o Brasil pode falar alto e bom som no campo ambiental, mas não pode fazer o mesmo no caso das questões militares. O que o Brasil deve fazer é simplesmente buscar compatibilizar as peculiaridades do interesse nacional e que só conjuntamente podem ser resolvidas. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo,
com Alberto do Amaral Júnior.